Não vi o momento em que o aluno dormiu. Tudo isso aqui é o complementar, tá certo? Ela não ficou mais atenta ao que estava se passando ali, né? Eles aprenderam a ouvir, né, escutar os outros. Eu fiquei muito feliz, sim. Mas legal, assim, fico feliz que o pessoal se envolveu. E eu tô vendo, ó, incrível, mas olhando a sala, é uma coisa que me dá felicidade de ver que todos estão participando, ó. André Sequeira é professor de matemática. Na Escola Estadual Romeu de Moraes, em São Paulo, dá aula para o 9º ano do ensino fundamental. Observamos as aulas de André durante uma semana do mês de março de 2011. É em cima delas que vamos falar de estratégias de ensino. Então vamos lá, ó. O plano de aula é esse daqui. No primeiro dia de observação, André explicou para os alunos uma estratégia que será usada ao longo do ano. Chama-se crônica da aula. Ajuda o aluno a entender o que se passa em cada dia de estudo como se fosse um diário. Na verdade, a gente pode fazer alguns relatos do que acontece na sala de aula. Para que isso? Para vocês poderem ter um resumo do que aconteceu na aula do dia. Então teve um momento que eu lancei as crônicas de aula e eu pedi para que voluntariamente alguma aluna, né, se disponibilizasse para estar relatando a aula. A aula, que tratava de relações entre conjuntos, teve uma atividade em dupla. Outra estratégia. Somente em dupla, tá? A atividade agora eu vou propor em dupla. Por quê? Prestem atenção, ó. Na dupla, vocês procurem levantar os dados dessa questão. Questão que a gente vai resolver na página 3. Isso, procurem levantar as carteiras, sejam organizados, né? Na letra A, aparece lá a pergunta do nosso problema. Os dados do enunciado sugerem, ele está sugerindo, não está querendo dizer se isso aqui é verdade ou não, uma sugestão, que a soma das partes, então olha só, a soma das partes é maior que o todo. Sim, se você somar as partes, está certo. Se você somar as partes, que é 20 alunos, mais 35, mais 25, isso vai dar 80. E 80, o símbolo aí de maior que, uma simbologia matemática, 80 maior que 40. É legal a todo momento a gente estar quebrando, né? Vamos modificar a estratégia. É lógico que tinha um objetivo na aula que era tratar lá dos diagramas, né? Nesse momento eu queria trabalhar a ideia de conjuntos com eles. Mas como é que fomos trabalhando esses conjuntos? A todo momento tentando diversificar a atividade. Não vou te garantir que foi 100%, porque de fato alguns alunos ainda ficaram com dúvidas e não conseguiram fazer. Mas digamos que a maioria, uma grande maioria da sala conseguiu dar conta sim. Esses são os coordenadores pedagógicos Arnaldo e Francisco. Em uma reunião com os professores da Romeu de Moraes, eles analisaram as aulas de André. Então aqui o relato da Mônica, tá? Primeiramente, porque a crônica, o que eu estou percebendo é isso, eu estou deixando voluntários, né, eles se candidatam para fazer, e eu estou percebendo que tem alguns que já estão, assim, recuando, eles não... ficam com receio do que o outro vai falar, né? Você já pensou na possibilidade de delegar não, em algum momento, em algum não momento, precisa ser agora, mas delegar quem é que vai ser o encarregado de fazer essa coisa? Em algum momento eu vou ter que delegar, porque o que acontece, né? Já passaram umas 2 semanas e já está começando, né, a cair para um grupo que eu estou percebendo que não vai fazer, a não ser que você empurre, né? Primeiramente, o que vamos fazer? Eu só vou colocar aqui o plano de aula, o que pretendemos fazer na aula de hoje, algumas coisas com base na aula de ontem, tá certo? E na sequência também mostrar os objetivos dessa aula aqui para vocês. No segundo dia de observação, a estratégia foi uma atividade em trio. Mas antes, vamos ver como ficou a crônica da aluna Mônica, pedida na primeira aula? O professor colocou na lousa os objetivos da aula, que seriam representar situações-problema, por meio de diagramas, e resolver problemas envolvendo relações entre conjuntos. Rafaela se ofereceu para escrever a crônica desta aula. A Rafaela, hoje, né, vai fazer o relato aqui da aula do dia 24, né? Então, Rafaela, pedi para você traduzir realmente o que foi o dia, né? O que aconteceu durante a aula. Na atividade em trio, cada aluno tinha uma função específica.
tem um integrante do grupo que vai ser o leitor pesquisador. Que função que ele tem que exercer no problema? Ué, se ele é o leitor, o que ele vai fazer sendo leitor? Ele vai ler, perfeito. Segundo participante que vocês vão escolher entre vocês, é o que eu chamei de sábio. Quem que é o sábio? Dentro do grupo é aquele responsável, presta atenção, aqui ó, meninos, presta atenção. O sábio é aquele que vai elaborar estratégia. Ele cria uma estratégia para resolver o problema. O último eu chamei de jornalista. Jornalista no sentido daquele que vai escrever a matéria, não é isso? Vai ser o responsável por registrar a resolução. Para agrupar os alunos foram necessários mais de 10 minutos. Se você colocar 100 aqui, vamos raciocinar assim, aqui é 100. Se você somar com 20, não vai dar 120? E quantos que assinam a revista A? 100. Eu tenho que fazer com que só seja 100. Se você colocar aqui 100, com mais 20 vai dar 120, não pode ser 120. Como é uma atividade que tem que mobilizar eles têm que sair do lugar, né? Colocar a carteira, verificar a ordem que está, vai acabar tomando um certo tempo mesmo para organizar, entendeu? Por mais que eu tente, né, criar um mecanismo que eles entendam, porque eles entendem o que está acontecendo ali, né? Mas até... olha, quem que é o fulano número 1, quem que é o número 2 e tal. Até eles se situarem, também a turma está começando, eles estão meio assim, quem é quem, né? O professor passou uma lista com 6 exercícios. Era para fazer um por vez, mas... É isso que eu estou falando, vamos gradativamente. Eu vou para 2 agora, só que vocês já acertaram a 2 pelo jeito, né? Porque o pessoal está confiante aí que acertou, não é? Mas vamos tirar algumas conclusões desses tipos de continha. Os que terminaram, aguarda só um pouquinho que a gente já parte para 3 todo mundo junto. Calma aí, vocês já estão muito lá na frente. Ó, que legal. Vocês já estão lá na 4, na 5, tá? Apesar do incidente, André gostou do resultado. Eu achei mais produtiva em relação à aula de ontem. Teve um momento que eu dividi eles em grupos, né, de 3. E de fato eu percebi que num primeiro momento, né, eles ficaram com receio, porque na verdade fui eu que montei os grupos, né, e foi seguindo uma ordem numérica da chamada. Os coordenadores tomaram a estratégia como base de análise da segunda aula. E aí eu queria que você falasse um pouco como você vê uma aula só montada em cima da estratégia. No começo, eu tinha lançado a mão de trabalhar em grupos com 5 alunos com a mesma estratégia de dividi-los, né? Na verdade eu tinha deixado eles fazerem a divisão dos grupos com 5 alunos e na verdade eu percebi que o grupo era muito grande, não estava dando resultado e aí por conta disso você muda a tua estratégia, né? Tem momentos que você acaba chamando atenção. Agora o que acontece? Tem alguns momentos que eles também correspondem de forma positiva, então assim, da forma como você chama atenção, também não vejo por que não elogiar. Olha aí, parabéns, né? Fico feliz que o pessoal se envolveu. E eu tô vendo, ó, incrível, mas olhando a sala, é uma coisa que me dá felicidade de ver que todos estão participando, ó. Muito legal, parabéns. Alguns momentos de dispersão acabam passando despercebidos, como esse menino desatento. Não é assim dos tipo, um aluno faz e os outros 2 vão ficar olhando, não. Esta aqui conversando. Chega. Por favor. Chega. Ô, professor, não dá pra parar. Tá, eu sei, é que deu uma. É complicado esses momentos, né? Falta até ar. Mas se controla. E este outro dormindo. Tudo isso aqui é o complementar, tá certo? Então olha só, se vocês forem ver bem, ele tem semelhança com a diferença. Nesse dia que você está falando, eu não reparei, tá? Eu não vi o momento em que o aluno dormiu. Mas de fato, se eu percebesse isso, eu iria intervir. Talvez de uma forma brincando, chegar, cutucar, bom dia, vamos acordar e tal, mas eu falaria alguma coisa mesmo, né? Não deixaria ele à parte do que está acontecendo na sala. Chegamos ao 3º dia de observação. A aula foi teórica e começou com a crônica feita pela aluna Rafaela. Vou ler aqui o resumo da Rafaela, tá certo?
Muito bem escrito, por sinal. Na primeira aula, o professor relembrou a aula do dia 23. Então foi aquele primeiro momento que a gente teve, né? E conversou com todos sobre o que havia acontecido na aula, explicando também a matéria para os alunos que haviam faltado. E no restante da aula, o professor deixou um tempo para os alunos fazerem a lição que havia pedido para terminar em casa, pois a maioria não havia feito. Depois começou a correção de exercícios e a explicação teórica. Como é que vocês fizeram esse problema? Pode falar. Somou as lâmpadas dos dois grupos, né? Vamos falar assim, da rua A mais a rua B, que aí deu um total de 70, não é? Deixa eu colocar a simbologia que está na apostila. E aí vocês terminem isso de copiar, vamos pegar a apostila na sequência, na página 6. Foi engraçado o que aconteceu com o menino Leonardo. Primeiro cantou. Sem brincar, Leonardo. Depois vai ter um outro momento, você cantar, né? Depois ganhou um elogio. Deixa eu até aproveitar e já comentar a ideia aqui do exercício, mas tá certo. Legal, olha aí, Leonardo, parabéns, hein? E logo depois, uma bronca. Por favor, Leonardo, senta. Ó, André ficou um pouco frustrado com a resposta dos alunos. eu gostaria que eles tivessem se envolvido mais como na aula de ontem, né? Mas, porém, tem esse momento que vai ter um tempo para estar fazendo as anotações, né? E isso faz com que os alunos, eles fiquem no tempo dele, né? A gravação da Univesp TV fez com que André assistisse à própria aula pela primeira vez. A questão da minha postura física, eu nunca tinha visto, realmente eu fico muito encurvado, acho que não é uma postura adequada, assim, né? Também me refletiu para essa questão do como chamar a atenção do aluno, né? Então eu fui vendo a aula de outras professoras, eu achei interessante a forma como elas abordam, né? Da forma como elas argumentam, né, para o aluno, do tipo, olha, o que está acontecendo, fazer ele refletir sobre o ato dele, tentar controlar um pouco essa ansiedade, né? Porque aí tem vezes que você acaba centrando, você está vendo que não está funcionando, e aí quero centrar ainda mais na minha ação, é um erro, né? Eu acabo me desgastando, não dá resultado. E às vezes você deixando o próprio aluno fazendo ali, né, e ele trocando ideia com os colegas, acaba fluindo melhor, né?